O maior mandamento na Bíblia é amar a Deus de todo o coração. O segundo maior mandamento é amar uns aos outros. Depois disso, é meio que cada um por si. Mas eu provavelmente daria o terceiro lugar ao quinto dos 10 mandamentos. Não matarás. 6 meses atrás, nosso pastor, Zach, quebrou o quinto mandamento. Nós amávamos a Deus com a plenitude de nossos corações. Cuidávamos dos doentes, dos pobres, dos necessitados. Fazíamos sopa na parte de trás da nossa igreja, oferecíamos creches para mães solteiras, líamos para os idosos. Mas porque o Zach quebrou o quinto mandamento, foi como se nossa igreja tivesse sido amaldiçoada. Às vezes, quando eu estava na igreja sozinho, parecia que Deus tinha abandonado o prédio, e algo escuro e faminto tinha tomado o lugar dele. 6 meses atrás, depois de um culto de domingo à noite, o Zach estava trancando a igreja. Ele estava sozinho, tinha ficado até tarde para terminar de preparar um estudo bíblico no meio da semana. Brincando com a chave na fechadura, ele sentiu alguém tocar em seu ombro. Ele se virou, esperando ver alguém da nossa congregação. Talvez a Marta, que tinha o péssimo hábito de deixar a Bíblia embaixo do assento. Em vez disso, ele viu um homem que nunca tinha visto antes. Tão perto que o Zach podia sentir o bafo fedorento na testa dele. Alto, mais magro, com roupas que pareciam não ter sido lavadas em anos. Parecia ter uns 60 anos. Dentes todos tortos, espumando pela boca. Olhos selvagens, como os olhos de um animal raivoso, mas focados, sem piscar, fixos nele. E antes que o Zach soubesse o que estava acontecendo, o homem lhe entregou uma faca. O Zach disse que a lâmina já estava coberta de sangue, embora ninguém tenha descoberto de onde veio o sangue. O Zach nos contou mais tarde que ele deu um passo para trás em direção à igreja, se encostou na porta, com a faca nas mãos. Ele disse que não havia como ele ter impedido o que aconteceu. Não poderia ter impedido o homem de dar um passo à frente, e dar um passo à frente de novo, e de novo, e de novo. Até que a mão do Zach foi pressionada contra o estômago do homem, e os lábios do homem estavam manchados de vermelho. O Zach era uma boa pessoa. Ele fez tudo o que pôde pelo homem. Mas o homem sangrou no tapete de boas-vindas da igreja. O Zach disse que depois que ele ligou para uma ambulância, ele orou por ele. Enquanto ele orava, o homem nunca quebrou o contato visual. O Zach nos disse que ele acreditava que o homem realmente sorriu, fez uma careta, antes de morrer. Nós descobrimos na manhã seguinte. Os meses seguintes foram alguns dos piores que nossa igreja já enfrentou. O Zach foi preso, interrogado pela polícia. Eu até tive que liderar o estudo bíblico no meio da semana e pregar meu primeiro sermão, o circuito de TV da igreja salvou o Zach. Provou que realmente não havia muito que o Zach pudesse ter feito. Eu disse exatamente isso a ele quando me sentei. Com ele uma noite, fumando cigarros e bebendo uísque na varanda dele. Eu consigo me lembrar de como as mãos dele estavam tremendo, como o rosto dele estava pálido. Você é um bom homem, Zach, eu disse a ele. Conversamos sobre o ato de matar na Bíblia. A guerra justa dos israelitas quando invadiram Canaã, o massacre dos moradores de Jericó, destruição santa. Mas algo sobre as ações do Zach não parecia justo. No fundo, eu sabia que ele tinha feito algo terrível naquela noite. Ele tinha quebrado o quinto mandamento. Você é um bom homem, eu disse a ele. Mas ele não quis olhar nos meus olhos. Ele apenas fumou e bebeu, até o sol começar a nascer. O tamanho da nossa congregação diminuiu drasticamente. Originalmente, tínhamos cerca de 130 participantes semanais, mas em um mês caiu para cerca de 60. Principalmente pessoas mais velhas. Embora algumas famílias tenham ficado, levou mais ou menos esse tempo para o Espírito Santo deixar aquele lugar, para a escuridão se instalar. Era uma terça-feira à noite, durante o grupo das crianças. Só 3 crianças estavam lá naquela semana, e éramos só eu e minha esposa administrando a noite. Contamos a elas a história de Daniel na cova dos leões, fizemos pipoca e colocamos um filme. Apagamos as luzes, mas uma das crianças não estava interessada. Ola, 6 anos. Coisa pequena, sempre quieta. Durante o filme, ela saiu da cadeira, vagou por aí. Eu a segui, recuando do brilho da tela do projetor, enquanto ela caminhava em direção ao canto esquerdo da sala. Ela parou a cerca de 1,5 metro de distância. Breu. Mal dava para ver alguma coisa, mas a Ola levantou a mão, como se estivesse alcançando algo. Você está perdendo o filme, eu disse, mas a Ola não respondeu. Manteve a mão levantada, com a palma agora apontando para o teto. Ola, eu disse, e ela virou a cabeça para me olhar. Eu estou falando, ela me disse. E então, ela se virou para encarar a escuridão novamente.
Talvez minha mente estivesse pregando peças, mas eu juro que aquele canto era mais escuro do que qualquer outro lugar da sala. Escuro como breu, e frio. Tipo, muito ridiculamente frio. Com quem você está falando? Eu perguntei a ela. Ela não respondeu nem estava prestando atenção em mim, mas ela cambaleou alguns passos para trás. Eu não quero fazer isso, ela disse. E então ela deixou a mão cair para o lado. De repente, eu não estava mais com tanto frio, e o canto não parecia tão escuro. A Ola girou nos calcanhares, correu de volta para sua cadeira na frente da igreja, pegou um punhado de pipoca de sua tigela, como se nada tivesse acontecido. Eu conversei com minha esposa sobre isso no caminho de volta da igreja. Ela achou que não era nada. Falei com o Zack sobre isso no dia seguinte. Ele me levou um pouco a sério demais. Até apagou o cigarro dele. Ore, ele me disse. Quando o mundo inteiro parece escuro, é quando você deve orar. Pisou no cigarro com o calcanhar da bota. Semanas se passaram. Nada muito estranho para relatar, exceto por um sentimento. Um sentimento de que as coisas não estavam certas. Um sentimento de que eu não deveria estar na igreja sozinho depois que escurecesse, um sentimento de que algo espreitava atrás de cada porta, e algumas histórias estranhas. Coisas como: o projetor desligou sozinho no meio de um culto. Então tivemos que recorrer a tirar uma pilha de inários antigos. Aparecemos para nosso estudo bíblico no meio da semana para encontrar um rato morto ao lado do púlpito. Colocamos armadilhas para ratos por todo o lugar, mas nunca encontramos mais nenhum. A Ola contou aos pais que ela tinha visto uma cabra preta vagando pelos campos atrás da igreja, com correntes enroladas em seus chifres. A Marta deixou sua Bíblia embaixo da cadeira dela uma noite, mas quando ela foi pegá-la na manhã de segunda-feira, ela descobriu que ela tinha sido deixada na frente da entrada. Essas eram o tipo de histórias que você poderia contar ao redor de uma fogueira para assustar algumas crianças, mas não levamos muito a sério. Já tínhamos muita coisa em nossos pratos. O hábito de beber do Zack estava saindo do controle, e seus sermões estavam se tornando cada vez mais incompreensíveis. Nossa igreja estava diminuindo de tamanho. Adolescentes estavam filmando TikToks em frente ao prédio, chamando-o de Igreja do Assassinato. Não é como se estivéssemos superando o que aconteceu. Era impossível superar. Mas nós realmente acreditávamos que Deus um dia voltaria a este prédio, faria dele sua casa novamente. Eu percebi pela primeira vez que ele tinha ido embora de verdade há 2 meses. Terça à noite, grupo das crianças. Eu, minha esposa, Ola e 2 outras meninas. Mais ninguém na igreja. O Zack estava nos deixando usar o escritório dele, que ficava no andar de cima da igreja, ao lado do ginásio. Estávamos liderando um estudo bíblico sobre Davi e Golias, e minha esposa e eu estávamos muito mais interessados do que as meninas. Cerca de 30 minutos depois do estudo, a Ola disse à minha esposa que ela precisava ir ao banheiro. Minha esposa se ofereceu para escoltá-la. A Ola recusou, e então minha esposa insistiu. Então elas foram juntas, deixando eu e as 2 meninas sozinhos. O escritório do Zack é uma sala pequena, forrada com estantes altas, milhares de comentários bíblicos antigos. Uma mesa grande ao lado da janela, bordada com anéis de café. Uma lâmpada gigante como principal fonte de luz. Algumas puffs para quaisquer reuniões casuais, é nelas que estávamos sentados naquela noite, e uma porta grossa e pesada, o tipo de porta que você teria que empurrar para abrir. Além da porta, a escada. As meninas e eu estávamos esperando minha esposa e a Ola voltarem quando ouvimos os passos. Bem no fundo da escada, um baque denso, como se alguém tivesse colocado todo o seu peso no pé. Houve um longo momento de silêncio, tempo suficiente para eu pensar que tinha imaginado. Então, tum, tum, tum. Mais rápido agora, mas tão firme, tão pesado, subindo as escadas. Existem 14 degraus que levam ao escritório do Zack e ao ginásio. Quem quer que estivesse subindo essas escadas naquele momento estava fazendo um trabalho rápido com elas. As meninas se aproximaram. Eu podia ver o quão aterrorizadas elas estavam. Para ser honesto, mesmo que eu achasse que provavelmente era só minha esposa pregando uma peça em mim, eu também estava bem assustado, e aqueles passos estavam ficando mais perto. Tum, tum, tum. Só que conforme eles estavam ficando mais perto, era como se estivessem se tornando mais silenciosos, mais leves, mais suaves. Como se o que quer que estivesse subindo as escadas tivesse patas ou cascos. E havia um novo som, algo que eu conseguia distinguir. O chocalho de correntes. Os passos continuaram assim que quem
Ou o que, fosse isso, chegou ao topo da escada. Eles pararam bem do lado de fora da porta. Então houve silêncio. Quem está aí? Eu gritei. Ruth, é você? Sem resposta. Ruth? A maçaneta da porta girou, continuou girando, torceu-se anormalmente longe, e então a porta se abriu lentamente. Esta era uma porta pesada, lembre-se, mas a porta se abriu suavemente, sem resistência. Do outro lado, tudo o que eu podia ver era escuridão. Então eu ouvi o grito. Um grito de partir o coração, aterrorizado. Em algum lugar no fundo da igreja. Minha esposa, Ruth. O instinto entrou em ação. De repente, eu não dei a mínima para o que quer que estivesse espreitando na escuridão. Eu sabia que minha esposa estava em perigo e eu precisava chegar até ela. Então eu disse às meninas para ficarem no escritório do Zack, respirei fundo e me joguei para fora da sala. Não havia ninguém no corredor, embora eu sentisse como se estivesse sendo observado de todos os lados. Mas eu não tive tempo de pensar nisso. Eu me joguei escada abaixo, corri em direção aos banheiros. Encontrei minha esposa parada do lado de fora do banheiro feminino, soluçando com a pele arrepiada. Eu não consegui tirar uma palavra dela, exceto que ela não sabia onde a Ola estava. Eu sabia exatamente onde ela estaria. Eu a encontrei parada perto do canto de trás do salão principal da igreja. O canto, um abismo negro vazando para a sala. A Ola estava em silêncio, com a mão estendida para as sombras. Eu não quero, ela disse de novo. E então, das sombras, uma mão se estendeu e tocou a dela. Uma mão grande, a mão de um homem. Eu quase me impedi de gritar, e fiquei feliz por ter feito isso, porque um momento depois, o homem no canto saiu da escuridão e se revelou. Zack. Claramente bêbado, com um cigarro apagado pendurado na boca. Você deveria voltar para o seu estudo bíblico, ele disse a Ola, arrastando as palavras. A Ola não voltou para o estudo dela. Eu liguei para os pais dela. Liguei para os pais das outras meninas também. Eu também liguei para o resto dos anciãos da igreja e recomendei que o Zack fosse incentivado a tirar uma licença sabática. Eu até o levei ao aeroporto naquele fim de semana. Não dissemos uma palavra um ao outro, mas o Zack não parecia bem. Ele não tinha se barbeado há um tempo e definitivamente não tinha se lavado. Depois que ele tirou a mala do porta-malas do meu carro, eu orei por ele e o mandei embora. Levou até aquela noite para minha esposa me contar o que tinha acontecido com ela no banheiro. Ela não me contou muito. Ela estava muito envergonhada para elaborar. Mas o que ela disse é que quando ela saiu do banheiro, ela viu algo parado na porta. Uma cabra preta, quase do tamanho de um lobo, com correntes enroladas em seus chifres. Olhando diretamente para ela, paramos de ir à igreja depois disso. Eu não tinha desistido de Deus. Certamente não tinha me afastado da minha fé, mas eu definitivamente me distanciei da minha igreja. Eu não queria ter nada a ver com isso. Não queria falar sobre isso. Eu até ignorei as mensagens de texto do Zack, as poucas tentativas de ligações que ele fez. Tenho vergonha de dizer que bloqueei o número dele. Quando ouvi de um ancião na semana passada que o Zack não tinha voltado da licença sabática, não pensei muito nisso. Eu tinha muita coisa acontecendo na minha própria vida. A Ruth e eu não estávamos dormindo bem, e estávamos discutindo mais. Ela claramente não conseguia parar de pensar naquela noite, mas não queria falar comigo sobre isso. Para ser honesto, estávamos trabalhando duro para deixar este capítulo de nossas vidas para trás. Mas isso mudou há 2 noites. Recebi uma ligação da mãe da Ola. Quase não atendi, e de certa forma eu queria não ter atendido. Ela tinha uma história para me contar, através de lágrimas e pânico e estresse. Porque há 2 noites a Ola tinha estado no grupo das crianças, e um dos anciãos a encontrou parada naquele canto escuro da igreja, encarando as sombras com a mão estendida. Eu não quero, ela tinha dito. Então a mão de um homem tinha se estendido para tocar a dela. Só que essa mão estava segurando uma faca, já escorregadia de sangue. Uma faca que se instalou na palma da mão aberta da Ola. Aparentemente, a Ola ficou parada como uma estátua enquanto o homem saía das sombras. Um homem alto e magro, com roupas sujas e um bafo fedorento. Um homem que caminhou direto para a lâmina, sem hesitar. Aparentemente, o Zack morreu com um grande sorriso no rosto e com olhos selvagens como os de um animal. Eu desliguei o telefone. Bloqueei o número da Ola. Não contei para minha esposa. Ontem à noite, acordei e encontrei o Zack sentado na beira da minha cama. O rosto dele estava coberto de suor, seus olhos ardendo de fúria, e havia um cigarro aceso pendurado na boca dele. Na porta, eu vi uma cabra preta, quase tão grande quanto um homem, com correntes enroladas em seus chifres. Na mão direita do Zack, eu vi que ele segurava uma faca, estendida para mim.
Eu não quero, eu pensei. E ele sorriu em resposta, e então ele se foi, como se nunca tivesse estado lá. Meu quarto estava vazio, e a Ruth ainda estava dormindo profundamente, mas eu escrevi esta história porque quero que alguém saiba que se eu quebrar o quinto mandamento, não será por escolha. Eu também escrevi isso porque quero que alguém ore por mim. O mundo inteiro parece escuro e eu preciso de oração. Não funcionou para o Zack, mas talvez funcione para mim.